na verdade, os conhecimentos da palavra dele, porque nós já somos conhecedores da palavra, só temos que aprimorar mais um pouquinho, né, irmão? Temos que estar sempre estudando a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui na lição 9, e já passamos pela lição 1, que é o verbo que se tornou em carne, o novo nascimento, a verdadeira adoração, Jesus, o pão da vida, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas, eu sou a ressurreição da vida, e uma lição de humildade. E agora nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o caminho, a verdade e a vida, que é muito bom esse caminho. E para nós começarmos, nós vamos fazer a leitura do texto áureo, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa caminhada, a nossa comunhão com Deus. E o primeiro tópico nós vamos falar sobre, que é nós vamos falar a introdução. Hoje eu vou fazer a leitura da revista. Nem sempre eu leio assim, né? Sempre eu já vou fazer apontando os tópicos e já vou explicando. Mas hoje eu vou fazer a leitura porque é muito importante para nós ter esse conhecimento, e ela não está tão grande assim, né? Porque quando o Senhor fala que a expressão eu sou, está na primeira pessoa. Então, se Ele é, não tem mais ninguém. Se tivesse mais alguém, seria nós somos, porque poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser outro Deus, poderia ser um outro ser. Mas quando Ele fala eu sou, Ele transfere para si toda a autoridade, Ele transfere para si toda a autonomia, Ele transfere para si toda a responsabilidade de levar sobre os seus ombros a raça humana, a responsabilidade de abrir um caminho, de entregar aos seus um direcionamento, para que nós também possamos chegar em algum lugar. Então, quando Ele fala eu sou, é porque Ele pode, é porque Ele sabe o que está fazendo. E aí diz aqui, a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos. Em todo o mundo, ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra da salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus, com
que Jesus, quando o Verbo se fez carne, que ele se tornou também um ser humano, mas não deixou de ser um ser espiritual, mas para que ele pudesse sentir o que nós sentimos, ele também teve os seus medos. Ele também teve os seus momentos em que ele teve que ir à presença do Pai e dizer para o Pai que também estava temendo. Só que isso foi como um exemplo. Foi um fracasso da parte dele? Não. Foi para mostrar para mim e para você que nós, nessa caminhada, tem várias incertezas e inseguranças, mas que nós temos que olhar apenas para o alvo, que é Cristo, assim como ele olhava para Deus, para o Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava intercedendo por nós. Ele também tinha o nosso Deus. Então, quando ele se fez carne, ele passou pelas mesmas, coisas que nós passamos, porém sem pecar. Mas para demonstrar que o ser humano tem as suas inseguranças, tem as suas fraquezas, mas ele deixou bem claro que nós temos que ter fé e continuar a jornada, porque ele é a vida. E aí, meus amados, nós sabemos que falar de caminho, falar de verdade, falar de vida não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas vamos aqui. O consolo e promessa do Senhor Jesus. É onde que está aqui o consolo e a promessa do Senhor Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre a liderança humilde. O seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez o discurso de despedida do capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Quando Jesus, por que fala que esse capítulo de despedida? É porque quando Jesus estava um pouco assim, temeroso, ele estava um pouco aflito, e os discípulos estavam ao seu lado, e Jesus estava sentindo já que estava prestes, a morrer, a ser crucificado, a ser entregue nas mãos daquelas pessoas que queriam crucificar, e ele ficou assim um pouco preocupado, ficou um pouco temeroso ali, e os discípulos também ficavam observando quando Jesus falou que breve ele não estava mais ali, breve ele não iria estar mais ali com eles. Então eles começaram a ficar com medo. Então, o que é que nós vamos fazer? Como que nós vamos seguir esse caminho? Como que nós vamos chegar lá? Tipo assim, se o Senhor não estiver aqui, quem é que vai nos conduzir? E aí sempre ele teve uma palavra de consolo, porque quando o Senhor, ele faz as suas promessas, ele cumpre com as suas promessas. E ele não ia deixar eles sozinhos, Ele não ia deixar. Nós vamos ver que aí ele diz assim, nesse discurso, ele confere um consolo aos discípulos ao afirmar que, após a sua morte, não estaria sozinho. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que ele não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso Jesus esclarece: ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se chegar ao Pai senão por meio dele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único,
dele abriu o caminho. Por enquanto, quando Jesus esteve aqui, ele estava no caminho, juntamente com os discípulos, conduzindo, ensinando como que eles iam prosseguir após a sua morte. Até então, eles não perceberam que o próprio Jesus era o caminho. E para que esse caminho fosse aberto a todos, para que muitos pudessem chegar, independentemente das suas ações, das suas atitudes, para terem a oportunidade de salvação, porque o que vai nos levar aos céus, o que vai nos conduzir aos céus é o nosso Senhor Jesus. Pela sua morte, ele teria que morrer para que esse caminho fosse aberto. E aqui o que significa o caminho? Quando fala o caminho, porque só é um caminho. Eu sou o caminho. O que ele estava querendo dizer? Eu sou a única chance, a única oportunidade, o único caminho que vai fazer você chegar aos céus. Aos céus. Porque o caminho diz aqui, o caminho é um direcionamento que leva a pessoa a um lugar. Mas só que dentro deste caminho podem aparecer alguns atalhos que parecem ser caminhos e que não são caminhos para tirar a tua atenção, para tirar o teu foco do caminho certo que você tem que ir. E o que eles estavam temendo era isso. Se Jesus morrer, se tu morrer, Jesus, qual é o caminho que nós vamos seguir? Qual é o caminho? Por que ele perguntou qual é o caminho? Porque Jesus, ele é o caminho, mas só que no meio da caminhada aparecerão outros caminhos que para nós, para o homem, parecem ser direito e que não são direito. É o caminho que conduz à perdição, é o caminho que te leva a algum lugar que não é a vontade do Senhor, que está em Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim dele é o caminho da morte. Está vendo? No caminho com Cristo, na caminhada com Cristo, eles enfrentaram muitos obstáculos, onde veio trazer a dúvida que nós vamos ver lá na frente de um deles. E nós temos que ficar atentos se antigamente já havia esses obstáculos, esses caminhos dentro do caminho para lhe tirar da presença do Senhor. Imagine hoje. Não é diferente. A diferença é que antes eles estavam com o próprio dono do caminho com eles. Hoje nós caminhamos pela fé. Nós não vemos, mas nós temos a certeza daquilo que nos espera, que é a mansão celestial. E para nós chegarmos lá, nós temos que trilhar o caminho, que é Jesus Cristo, porque Ele que é a verdade e a vida. Então esse aqui é onde nós temos que nos atentar, porque Ele é o caminho. Então há caminhos que para o homem parecem ser perfeito. E você esquece que você está sendo conduzido pelo caminho que Jesus abriu para você, e não tem outra pessoa que vai te levar aonde Ele quer te levar, se você desistir da caminhada. Esse caminho foi aberto devido à sua morte de cruz, e foi depois que Ele morreu na cruz que esse caminho que nós podemos alcançar esse caminho e continuar a nossa caminhada. Fácil não é não, não. Porque tem muitas coisas, muitas pedras, tem muitas barreiras, tem muitas coisas que querem nos tirar desse caminho, que querem nos tirar da presença do Senhor, que quer fazer a gente desvanecer, desanimar, ficar pela metade do caminho, não é? Mas só que o Senhor, Ele fala para nós, além dele ser o caminho, Ele também é a vida.
Né? Isso é muito importante. E aí eu quero ir mais para frente para depois eu falar um pouquinho da vida. Porque, irmãos, quantas pessoas que já estiveram passando, trilhando por esse caminho e que já morreu pela metade do caminho, perdendo o direito de salvação, porque ele cumpriu esse versículo aqui, pensou que o caminho era direito, que o caminho era bom, e não foi, porque não se atentou à palavra de Deus. Ele não percebeu aqui que há muitos caminhos que parecem ser direito, mas o fim é um caminho da morte, porque às vezes você não olha só para Cristo, você adquire ali as tentações que o inimigo lança, você adquire ali os desejos da sua própria carne e vai desviar da sua rota, e você às vezes morre, perde a salvação, às vezes você faz o que também? Perde a comunhão com a sua família, perde a comunhão com a igreja, perde a comunhão consigo mesmo. Tem gente que não se encontra, tem gente que não consegue organizar os seus próprios pensamentos, tem gente que não consegue, e aí fica perturbado, porque está um pouco ali distante. Agora, às vezes você pode perguntar, mas isso acontece no meio da igreja? Acontece. Se acontecer, o que faz? A gente tem que permanecer no caminho, na presença do Senhor, buscar a face dele e saber que ele é o único caminho que nós temos a seguir, e que no meio desse caminho, embora que tenha muitas tempestades, tem também vitória, e que você vai alcançar, e que você pode chegar do lado de lá, mas não desiste da tua fé, porque somos seres humanos, e seres humanos não são perfeitos. Os seres humanos, eles não conseguem ter a perfeição que Cristo teve. É por isso que ele diz, se você pecar, você tem um advogado, que é Jesus. Então o que é que diz? Volta, reconcilia, né? Abandona o pecado e me segue. Por que que tem isso? Porque ele sabia que a gente poderia, às vezes, estar com a fé lá em cima, às vezes você pode estar com a fé lá embaixo, e aí vai oscilando. O segredo é não abandonar a fé, saber que Deus sempre está do nosso lado. Consolo no cenário de angústia. Está vendo? É evidente que Jesus estava angustiado. Lá em João 12, 27, versículo 13 e 21. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega, mas na entrega nas mãos dos homens, e em breve seria crucificado à morte e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Lá em João 14, 1, que tem aqui no versículo, né, que diz aqui: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Está vendo? Mesmo ele ali aflito, mesmo ele angustiado, igual eu falei para os irmãos, ele tinha uma palavra de conforto. Por que que ele passou por esse tipo de transtorno? Porque ele era o verbo que se fez carne, ele era um ser humano, né? Jesus, ele passou por esse meio termo aí, né, de estar, se fez carne para ser como uma pessoa, como um ser, para entendermos e para nós nos transmitir uma forma de entendimento. Só que ele nunca pecou, sempre foi Deus, e ele fez isso para dar exemplo, e com uma autoridade divina, o Senhor demonstrou a sua humildade, lavando os pés dos discípulos, para
E que para nós entrarmos no reino dos céus, né, nós aprendemos na lição passada, para que nós pudéssemos ser mais bem-sucedidos, nós tínhamos que ser como uma criança, que era um gesto de humildade, não ter tanta arrogância, não ter querer tanta autoridade, querer ser melhor do que ninguém, por causa de status. E é assim que nosso Deus, Ele nos ensina a cada dia. Apesar da intensa pressão emocional, espiritual que ele enfrentava, ele releva com o sofrimento pelo qual iria passar, traria o bem a todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transtornava-se num glorioso começo. Embora doloroso, angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Está vendo? Eu vou até falar aqui alguns tópicos que o próprio Senhor Jesus, Ele age dentro desse versículo. Nesse versículo vocês podem observar que teve a parte emocional, a parte física e a parte espiritual. Então Jesus, Ele passou por esses momentos em que Ele temeu, mas mesmo assim foi para uma boa causa, foi para nos dar o direito de ter esse caminho eterno, porque Ele não ia ser eterno, esse caminho não ia ser para sempre, até que Ele volte. Mas para que acontecesse, igual eu falo aqui, embora muito doloroso e angustiante, que não foi fácil, a angústia que Jesus passou durante a sua trajetória para nos dar o direito de salvação, não foi fácil. É tanto que tem gente que não gosta nem de ver certos filmes quando fala da morte de Jesus, vendo ele sendo açoitado, vendo aquilo tudo. Tem gente que fala que ele traz um problema psicológico e tal, né? Tem gente que não aguenta, porque realmente não foi fácil. Agora, ele vivendo aquilo ali, para poder abrir o caminho, para nós entender que esse caminho é só Ele que poderia ter aberto para nós. Só Ele. E ainda Ele diz assim, a verdade. Ele fala a verdade. Na verdade, quando diz assim, eu quero falar para os irmãos que a verdade ela consolida, ou seja, torna algo mais sólido e firme. Mais sólido e firme, estável e fortalecido. A verdade. Jesus, durante toda a sua trajetória, Ele foi verdadeiro, Ele foi fiel, Ele nunca viveu de engano. Ele estava sempre demonstrando que a verdade é onde a gente faz o alicerce para ter uma caminhada saudável e também vitoriosa. Glória a Deus. É por meio da verdade que você consolida esse caminho, ou seja, que você permanece nesse caminho, porque a verdade ela liberta, a verdade ela transforma. Então vamos fazer a ligação. Eu sou o caminho, eu sou a direção, e eu sou a verdade, eu sou o firmamento, eu sou a força, eu sou o que fortalece, eu sou o que liberta, para você continuar no caminho. E aqui muitos estão sendo libertos, porque o Senhor, apesar da sua dolorosa morte, abriu esse caminho para que você, conhecendo a verdade, você seja liberto. E aí isso está escrito aonde? Isso está escrito em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo tempo, eles estavam
a verdade. E para a gente alcançar a vida, olha o tanto que é interessante, nós temos que trilhar no caminho e temos que conhecer a verdade, permanecer na verdade, sermos libertos pela verdade, sermos transformados através da verdade, para termos a garantia e a certeza de vida. Então é um passo, é uma engrenagem e uma precisa da outra. Ninguém quer ficar no caminho onde não há uma verdadeira verdade. Quando você está em um lugar onde você vê que tem um engano, onde você vê que tem uma contenda, onde você vê que tem uma mentira, você que já é liberto pela palavra, e que a palavra de Deus já te libertou, você já percebe: aqui não é o meu lugar, eu estou no lugar errado, eu vou cair fora daqui. Glória a Deus. É assim que acontece. Então, irmãos, todo o tempo o Senhor está mostrando para nós que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, e que Ele é que liberta, é Ele que transforma. Mas nós vamos ver lá na frente que nem sempre essa verdade, essa palavra, ela internaliza. O que é internaliza? Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta de dentro para fora. Você vai absorver, você vai entender essa verdade e você vai sendo liberto de tudo aquilo que Deus não se agrada, de tudo aquilo que impede você estar no caminho que é Jesus. Como que você vai dar um exemplo disso? Nós vamos ver lá na frente um dos discípulos, porque muitas vezes nós estamos, tem muita gente que está na casa do Senhor, está no caminho, mas não está liberto. Tem muita gente que está pelejando, está neste caminho, não está entendendo nada do que está acontecendo, e aí não absorve para si a palavra de Deus, o conhecimento da verdade. E aí a palavra de Deus diz assim para muita gente: vocês perecem por falta de conhecimento. Por que ele tem esse versículo que vocês perecem? Por falta de conhecimento. Porque, irmãos, é bem isso. Porque nem todos vão absorver o conhecimento que é necessário. E que é preciso alguém estar falando, que é preciso alguém estar direcionando, é que é preciso estar aqui na EBD aprendendo, para ir aos poucos se alimentando, a verdade internalizando e ele sendo liberto. Porque muitas vezes faz muitas coisas que fazem atrapalhar a obra do Senhor, não é? Ou a caminhada. Então tem que ter essa internalização para ser liberto. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão "a casa de meu Pai" refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Amados, quando Jesus cita essa palavra, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Ele não está preparando a morada. A morada já está pronta. Ele estava apenas preparando o caminho. Não se turbe, não fiquem aflitos, não se preocupem, só permaneça na minha presença, porque quando terminar esse processo, você já tem um lugar lá reservado para vocês. Então já está pronto, já está aguardando. Então não vai preparar, o lugar já está, o cenário já está preparado. Agora, o caminho que ele estava preparando e que preparou para nós, nós estamos nele, aí sim que vai nos levar
ele vai ser o mediador. Ele vai ser o mediador. Ele é a ponte para nós chegarmos lá nesse lugar que está preparado para toda a igreja, ou seja, para os fiéis, para todos aqueles que permanecerem até o fim. Por que até o fim? Porque a palavra de Deus diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. Se tem aquele que permanecer até o fim, porque já sabe que não é fácil. Os que conseguirem, os que insistirem, os que permanecerem, não é? Esses serão salvos. Então, esses que permanecerem no caminho até o fim, será salvo e estarão indo para onde? Para a casa do Pai, onde há muitas moradas. Glória a Deus. Para mim e para você. Quantos glorificam o nome do Senhor por isso? Glória a Deus, aleluia. Porque nós já temos um lugarzinho lá para nós. Há muitos que dizem que esse lugar vai ser aqui na terra. Há muitos que dizem. Mas, irmãos, não tem lá esse lugar que o Senhor tem preparado. Lá não tem estatística de quantas pessoas vão entrar. Vai ser aqueles que estão preparados. Não é só 144 mil. Não tem a senha, chegou até tal ponto, parou, não. É todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Todos aqueles que forem transformados pela palavra vai entrar no reino dos céus. Aí a palavra de Deus diz aqui: esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A igreja que vive na expectativa de retorno do nosso Senhor Jesus, apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos. Um maravilhoso encontro. Para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Então, Ele nos prepara, Jesus nos preparou no presente e nos dá a esperança de um futuro. E as experiências do passado nos fortalecem, porque foram reais, foram acontecidas, né? Foram registradas. Isso é importante. É tanto que a palavra de Deus que fala em 1 Coríntios, que Paulo falou: na verdade vos digo, nem todos que dormem, na verdade vos digo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele fala isso aqui em Corinto, ele está dizendo: nem todos nós morreremos, mas seremos transformados. E a Bíblia diz que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Aí nós teremos uma nova veste, receberemos um novo nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós iremos para a glória. Então, nem todos. E a Bíblia diz: aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não tem ninguém morto, né? Então todo mundo aí dormindo. Os que foram para a glória, nós dizemos assim, né? Os que morreram, os que dormem em Cristo, os que morreram, nós vamos encontrar quando nós formos arrebatados. Então, nem todo mundo vai morrer. Uns vão ser transformados, porque
coisas verdadeiras. Agora, se você não tem Deus na sua vida, você está com a tendência de fazer as coisas erradas. Mas se você às vezes não faz as coisas erradas, mas você aceita as coisas erradas, você dá lugar para as coisas erradas e acaba sendo também uma pessoa errada. Mas quando você tem Jesus, que é a verdade, você fica atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor e aquilo que deve e que não deve, aceitar o que deve e que não deve fazer. A gente fala assim, não é para você ter medo de ser crente. Tem gente que fala, não, eu não quero ser crente porque é muito pesado, tá? Não pode isso, não pode aquilo. Não, não é só porque você é crente que não pode isso, não pode aquilo. Só de você ser um cidadão, você já tem que ter a consciência do que deve e o que não deve fazer. Simplesmente, quando a gente aceita Jesus, o fardo se torna mais leve. Por quê? Porque você vai aprender como lidar com as coisas que não devem. É só isso. E aí as pessoas acham, não, ser crente é difícil, porque começa logo pela roupa, aí começa logo com isso. Não, gente, é a mesma coisa, mocidade. Na sociedade, ou você presta ou você não presta. Quando você presta, você é bem sucedido. Quando você não presta, dizendo logo assim, você é preso, você é caluniado, você vai para o noticiário como um ladrão, como um enganador. Não é isso? E tanto faz a classe, seja de classe alta, seja de classe média, ou seja de classe baixa, tudo passa pelo mesmo crivo. Ou você presta ou você não presta. Só que na casa de Deus, quando você é transformado pela palavra, você é liberto de muitas coisas que você poderia até cair em algumas ciladas, mas antes mesmo o Senhor te transforma, te salva, te liberta. Glória a Deus. Aleluia. E você tem uma vida bem mais agradável. Aleluia. Não é? Porque as suas coisas é feita de acordo com a palavra do Senhor. E o Senhor te abençoa. E além de você ser abençoado, você vai ser, ainda diz assim, e o Senhor abençoa você e a sua descendência, aqueles que crerem, né? Serão abençoados e a tua bênção alcançará até a terceira, a quarta geração, porque você é abençoado. Porque você construiu um patrimônio, porque você construiu algo na presença do Senhor. Então o Senhor te abençoa, você é uma pessoa próspera, porque foi feito de acordo à verdade, de acordo à palavra do Senhor, sem atalhos para facilitar. Os irmãos estão entendendo? E aí você é próximo. Por quê? Porque você vive dentro da verdade. E a verdade habita dentro de você. Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Aleluia. Dúvidas e incerteza. Na vida aí diz aqui, ó. Aqui afirma que Jesus é o único, que Deus disse no começo, mediante entre Deus e os homens, Ele é a única verdade. Não há atalhos espirituais e nem outros caminhos legítimos. Não tem. Não tem. Ou você passa por esse agora, ou você passa do mesmo jeito. Não vai ter jeito. Porque o céu é real, o inferno é real. Crendo ou não, vai para lá. A diferença do céu para o inferno, para a gente ir para o céu e para o inferno, porque para você ir para o céu, a porta é estreita, você tem que se esforçar, que nem a palavra de Deus diz. Você tem que andar no caminho, você tem que andar na verdade, e você tem que encontrar a vida que é Jesus. Aleluia. E tem os obstáculos, aí você vai passando para a transformação. O
E qualquer vazio chega. E ai de nós se Jesus não tivesse abrido esse caminho. Se ele não tivesse aberto essa porta, o que seria da humanidade? Nada. Porque a Bíblia diz que o ser humano ele caminha com seus próprios pés para o abismo. Olha só. Jesus todo o tempo ali, tentando. Não, eu vou abrir um caminho para esse povo ir. Eu sou o caminho, vou me mostrar para eles. Eu vou conduzi-los. Aí tem gente que ouve e não ouve. Lá tem a lição assim, aqui tem a lição assim, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o bom pastor conhece a voz da sua ovelha. Jesus conhece a tua voz. Se você está achando difícil a caminhada, fala para Ele que quer permanecer no caminho dele, que Ele é o bom pastor e Ele vai conduzir essa ovelha ao caminho certo. Aleluia, Jesus. Glória. Então Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é a vida. Sem Ele não há vida. No Salmo 36, no versículo 9, fala: porque em ti está o manancial, ou seja, a fonte de vida. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Ele é a fonte de vida eterna. Ele é a fonte de vida eterna. E tem muita gente enganada por aí, achando que a vida é só diversão, é só alegria por aqui e acabou. Quando morreu, acabou. Não. Depois que morre, o caso é mais sério. Tem até amigo que diz que a pessoa te acompanha só até o cemitério, né? De lá para frente, o caso é mais sério. Porque de lá para frente, você vai sozinho. Eu nem digo de lá para frente. A partir que você fecha o olho ali, eu acho que dali em diante você já está só. Não é? Você não vê. Ninguém quer morrer para saber como é que é. Não é? Ninguém não quer. A gente tem curiosidade de saber, mas não quer morrer para saber, porque não volta para contar. Não volta. Não volta para contar. Aí aqui há dúvidas e certezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé, está vendo? Nos versículos 5 encontra assim: a incerteza dos discípulos. Tomé, como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé retratando como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar suas dúvidas. Está vendo? Ele teve dúvida também. As pessoas que estavam ao lado de Jesus, caminhando com ele, vendo os milagres, ainda tiveram dúvida, irmão. E a gente tem, sabe por quê? Às vezes, quando você está passando por uma luta, por uma coisa, aí você ainda fala assim: será que Deus está vendo? Isso é o quê? Uma dúvida. Será que essa luta nunca vai passar? Será, meu Deus, você está com dúvida? Esse caminho está tão longo, não chega mais nada. Mas aí o provérbio também diz: quando a luta ela é muito demorada, né, se torna cansativo. Então, não tem como a gente não entender a palavra, a verdade. E a verdade ela sempre está nos orientando como nós estamos que prosseguir. Seja nos momentos de fortaleza, de fortalecimento, ou no momento de fraqueza. Todo mundo passa. O segredo é permanecer. Então ele tinha essa luta. E aí Jesus, para consolar, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí ele diz aqui no verso 3: e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
ver. Olha o tanto que é lindo, né? Glória a Deus. Olha o tanto que é lindo. Não, fica tranquilo. Eu vou. É o caminho. Já preparou o caminho ali, ó. E ele vai voltar. Por que ele foi preparar o caminho? Porque nesse caminho, irmãos, ele foi crucificado, ele foi caluniado. Esse caminho. E depois que ele chega lá na morada, nas mansões celestiais, e aí ele vai o quê? Vai voltar. Quem está esperando a volta de Jesus? Glória a Deus. Eu Aleluia. estou esperando a volta de Jesus. E isso é maravilhoso. E ele vai nos levar e eu quero subir em nome de Jesus. E ainda ele é tão bom que ele ainda disse assim: se você tiver algum problema, alguma coisa, eu vou. Mas eu vou deixar o Consolador. Olha só. Vocês não ficaram sozinhos, eu vou deixar o Consolador. Que é, quem sabe o nome dele? A igreja pode dizer quem é? O Espírito Santo Consolador. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está dentro de nós, o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que é importante. Aleluia, Jesus. E este episódio nos mostra que, durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam as dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. Que bênção, né? Eu vejo aí nessa questão quando também encontrou com Jesus, que está servindo para nós até agora, serviu também para aqueles que estavam ali próximo dele naquele tempo, porque não estava só Tomé e Jesus, estava uma galera ali. Então, Tomé foi sincero, foi bem realista. Ele não acreditou e falou logo na cara de Jesus. Então, Jesus foi bem transparente com ele e está respingando até nós hoje em dia, porque aquela dúvida que Tomé teve é que muitos ali tinham, hoje em dia muitos têm, mas através desse encontro aí com Jesus que ele teve, Jesus deixou bem claro para ele, serviu até hoje para nós. Muito bem, serve até hoje. Tem muita gente que tem dúvida nesse caminho, nessa caminhada. Agora, era mal ter dúvida. Aí, será que essa dúvida eu vou perder minha salvação? Não. Você não vai por quê? Porque você está em busca da certeza. E a certeza é quem é a verdade. E quem é a verdade é Jesus. E quem é o caminho é Jesus. E quem é a vida é Jesus. E você vai tirar todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, porque você está caminhando para a casa do Senhor, porque você está lendo a palavra do Senhor, porque você está ouvindo a voz do Senhor. E aí nisso você vai ficando mais sólido, você vai tendo mais um alicerce, você vai pegando mais uma força para prosseguir. Glória a Deus. E aí diz aqui, a incerteza de Pedro e Filipe. Então foram três que teve a coragem de revelar a sua incerteza, as suas dúvidas. Tomé, Pedro e Filipe. E aí diz assim, às vezes, irmãos, olha, eu vou falar aqui para nós, às vezes você ora, aí pede, Senhor, com Pedro. Olha aqui onde é que está. Porque às vezes a gente não percebe onde é que está a incerteza, a insegurança. Mas nesse exemplo aqui é fácil dizer. Aí você ora, Senhor, estou desempregado, não tenho tal. E aí, pá, aparece uma oportunidade. Meu Deus, será que é de Deus esse? Olha onde é que está a incerteza. Aí você começa a fazer. Você primeiro orou, fez prova para Deus te dar emprego. Deus está abrindo a porta. Aí quando ele te dá um emprego, aí você já tem aquela dúvida e faz outra prova para saber se realmente é dele. Não, mas se for dele, vai ser assim, sim. Então você está fazendo a coisa certa, porque você está buscando a presença de Deus, você está vendo a resposta do verdadeiro Deus, do dono da verdade. Mas está vendo tanto que a gente às vezes tem as dúvidas e certeza? E aí é assim que acontece. E o Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que ele mostre o Pai, que é onde está aqui João 14:8, que ele diz bem aqui, ó, dizendo assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-me o Pai, o que nos basta.
Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Está vendo, irmãos? Assim, Jesus está toda a vida do seu lado. Jesus está todo o tempo conosco. Igual estava com os discípulos. Os discípulos, a diferença é que Jesus estava de corpo presente. De corpo presente e espiritualmente. E hoje Jesus está apenas espiritualmente conosco, mas toda a vida está presente. E às vezes ainda nós nem percebemos que Ele está do nosso lado, nos fortalecendo, nos dando força, nos dando coragem para vencer. E é isso que aí a gente perde muito tempo procurando onde está Deus, sendo que Ele está todo o tempo do nosso lado. E aí vem essa palavra do Senhor. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe, ainda não tinham as suas questões e esclarecimentos por Jesus. Eles também enfrentaram as incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá um momento em que nós sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender e escutar o Senhor Jesus. Então nós temos que escutar, ouvir, pedir Deus discernimento para saber como que é o Senhor que fala conosco, para entendermos. Aleluia, Jesus. O engano de Judas Iscariote. Aqui é revelado que o nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariote, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Por isso, não depositou fé suficiente na obra de Deus. Isso que eu falei para os irmãos, interiorizar. Ele não conseguiu aprender o suficiente para ter fé e crer em Deus, para que ele não tivesse que ter esse vacilo que ele teve, né, de trair Jesus, porque a pessoa não é liberta, porque ele não internalizou o tanto de ensinamento que tinha ali. Ele não conseguiu, né, internalizar, interiorizar conhecimento para poder ter essa libertação de dentro para fora. Quem é convertida, ele é transformado de dentro para fora. Ele tem um entendimento, ele tem um alicerce na verdade, ele é firmado no caminho, ele é alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo. Já estou quase aqui terminando aqui. Então é isso, ele não interiorizou os ensinamentos, por isso aconteceu isso. Assim, sendo o traiu e vendeu por 30 moedas de prata. O que aconteceu? Ele deixou a ambição tomar conta do seu ego e deixou Jesus um pouquinho de lado e preferiu fazer o quê? Ganhar dinheiro. Ele preferiu ir atrás das coisas materiais do que ele ficar ali do lado de Jesus. E 30 moedas de prata, gente, não é nada, porque acaba. E fica a dica, tem muita gente que deixa Jesus por as coisas desse mundo e perde a salvação. Por isso que há muitas pessoas que não têm esse entendimento e faz o quê? Tem um império e acaba se suicidando. Por quê? Porque aquilo ali não supriu a sua necessidade interior, não supriu a sua necessidade espiritual e não supriu a necessidade de tornar uma pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo. E aí o que acontece? Fica tudo. Então a maior riqueza que o ser humano tem é estar dentro no caminho
E aí perdeu ali o direito de alcançar a vida eterna. E é porque estava todo o tempo ali com ele. Então tem muita gente que está todo o tempo na igreja, todo o tempo conhecendo ali, vendo, ouvindo, mas não pratica. A Bíblia diz assim: aquele que ouve a minha palavra e não pratica é o que? Mentiroso, não diz a Bíblia? Ele é mentiroso. Não sou eu que estou falando. Então o que é que a palavra de Deus diz? Então esforçai-vos. Fazer o esforço de procurar andar por este caminho reto. Então nós temos que nos esforçar para que isso aconteça. Diz: eu sou o caminho. Aqui o caminho, verdade e vida. E a palavra diz: eu sou o caminho. Como analisando a lição, as lições anteriores, a expressão eu sou apresenta um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que Ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus. Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Ele é a verdade, Ele é a luz do mundo. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. Ele mesmo é a verdade. A verdade absoluta, imutável, incondicional. Aleluia. Encontra-se tanto em Jesus, personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Essa é a verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. E ele diz: eu sou a vida. A vida mencionada aqui nos diz a respeito da existência física ao povo vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdade, à vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. É a vida eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz: porque os homens temem aqueles que tiram a vida, porque eles têm que temer a Deus, que é o dono da vida. Ele que tem o direito de tirar. E a Bíblia diz: se Jesus der um sopro, ele tira o teu fôlego de vida. E aí nós não podemos, porque temeis os homens, né? E porque não temeis a Deus? Porque se você temer a Deus, não há necessidade de você temer ninguém que vai querer te matar, querer fazer algo com você. Por quê? Porque Jesus é o dono da vida. E se você anda no caminho, e no caminho da verdade, não tem como você andar temendo por aí. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Então ele diz aqui: mas a vida que contrapõe a morte espiritual, por meio da vida eterna concedida por Jesus. Jesus é a nossa fonte de vida. E aí ele fala aqui, para finalizar, diz assim: a Bíblia apresenta Jesus como a fonte de vida em diversos sentidos. Igual eu falei para os irmãos, no sentido espiritual, ele oferece a
13. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados e em comunhão com Ele. Então nós temos que ter essa mentalidade. Então, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele também é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, não tem atalhos para chegar no céu. Tem que passar por este caminho. Tem que passar pelo processo da verdade. E tem que receber a vida, porque Ele é a fonte de vida. Aí ele diz: aquele que beber, aquele que tiver sede e beber da água que eu der, ele jamais terá sede, mas ele vai encontrar o que? A vida eterna, porque ele é a fonte de vida eterna. Então, Deus abençoe cada um dos irmãos. Espero que todos tenham entendido e compreendido a palavra do Senhor nesta manhã, e que o Senhor possa cada dia nos dar graça para entender e compreender a sua palavra, para que cada dia nós possamos nos libertar cada vez mais daquilo que às vezes nós pensamos que estamos fazendo certo e que não estamos. Mas o bom de tudo é que nós estamos trilhando pelos caminhos retos, que é o que o Senhor Jesus nos proporciona. Amém? Amém.